Boa noite. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje daremos sequência estudando o texto de Mateus, capítulo 15, verso 29 ao verso de número 39. Vamos fazer a leitura? Mateus, capítulo 15, verso 29 ao verso de número 39. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Respondeu: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e esses ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Senhor, mais uma vez, rogamos a Ti que esteja nos orientando, guiando as nossas vidas, nos fortalecendo, Senhor, por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A viagem de volta, a viagem da Fenícia e o retorno ao mar da Galileia, ele vindo ali de Tiro e Sidom, não foi alguma coisa rápida. Nós, às vezes, lemos os textos bíblicos e não nos atentamos para distâncias geográficas nem cronológicas, né? Então, há ali um tempo decorrido, tanto no calendário, quanto também a questão de geografia. Era uma distância considerável, pensando que estavam ali... É uma região muito montanhosa, então de Tiro e Sidom até novamente o Mar da Galileia. E assim, ali andando em torno de 80 quilômetros, mas uma região extremamente complicada, complexa de se viajar. Provavelmente o Senhor foi viajando e nessa viagem, passando em algumas cidades e continuando seu ministério, mas por certo demorou ali semanas, às vezes até meses, com seus discípulos, ali realmente os ensinando naquela comunhão, naquela intimidade que ele tinha para com eles, a diversos assuntos que foram necessários para suas vidas. Essa história então se dá na proximidade ali do Mar da Galileia, onde numerosa multidão ficou sabendo. Decápolis, ou 10 cidades, eram 10 cidades importantes ali, que estavam sob aquele domínio, e ficaram sabendo então do Senhor, e cada qual anunciava aos outros, e foi se afluindo ali então, grande multidão, uma grande massa, que é contada em torno de 4.000 homens, fora então as mulheres e as crianças. Então, podemos imaginar no mínimo 5.000 pessoas, tranquilamente. E isso é uma quantidade imensa. E o Senhor ali assentado, ali no monte, ele então começa a cuidar dessas ovelhas tão famintas, tão carentes ali, realmente de cuidados. E o Senhor, sendo misericordioso, gracioso, como ele realmente se demonstra aberto e amoroso com cada uma daquelas pessoas. Nosso Senhor realiza diversas curas e, mais uma vez, multiplica ali os pães e peixes. E aquelas ovelhas perdidas
o Senhor cuida de cada uma, como acabei de mencionar. Alguns assuntos nós podemos perceber nesse texto é que Jesus não só realiza, mas também repete sua obra poderosa. Ele está sempre pronto a socorrer. De todas as regiões ali circunvizinhas, então traziam seus familiares, amigos, vizinhos inválidos e punham ali aos pés do Senhor Jesus. Ele curava todos, curava todos. O Senhor, por certo, estava cansado ali, ele 100% Deus, mas 100% homem. E ainda assim não dispensava, não mandava, olha, estou cansado, volta outra hora, não. Ele a todos, ele ali realmente curava, ele demonstrava seu favor, mulheres, homens, jovens, velhos, gentios, judeus, ele os tratava de cada um. As multidões ficavam perplexas, atônitas, realmente glorificavam ao Deus de Israel. E o que significa ao Deus de Israel? É que provavelmente, quase com certeza, essas pessoas não eram de origem judaica. E assim o Senhor já demonstrava ali àqueles discípulos realmente que o seu favor não era só para com aquela mulher cananeia, aquela mulher que rogou ali realmente as migalhas da graça para o Senhor, mas outros tantos também deveriam ser cuidados. E outros tantos deveriam a eles serem demonstrada realmente a graça e a misericórdia do Senhor. Essa mesma designação, então, poderia indicar que muitos deles não eram, então, ali da raça israelitas. Não se preocupava se uma pessoa era ou não gentia. O gentio é aquele que não é de origem judaica. Esse era um território gentio. E não há dúvidas que não há nada que indique que se o indivíduo ali estivesse na presença do Senhor e não tivesse convertido, não tivesse uma fé pessoal no Deus ali de Israel, não seria curado. Não havia algum requerimento ali, mas o Senhor era bondoso. E nós vemos isso. Nós vemos que Deus é misericordioso e Ele demonstra o seu favor com muitas pessoas. Infelizmente, até essas pessoas que não eram ali da linhagem de judaica, que não conheciam Deus Israel, mas sabiam ali sobre o Senhor e com certeza o Senhor durante esses 3 dias, Ele começou ali a expor. Ele não só curava, o Senhor ensinava também. É certo que durante esses 3 dias o Senhor ele curava e ia falando, ia anunciando, ia também encorajando aquelas pessoas a respeito das palavras do Deus Todo-Poderoso. E essas pessoas então se tornaram conscientes de quem realmente era falado. Aquilo ali era o Filho, era o Messias tão querido, tão ansiado por todos, tão desejado por todos. E o Senhor ali demonstrava aquele favor. Mas quantos são aqueles que, nos dias de hoje, mesmo conhecendo acerca de Cristo, mesmo vendo maravilhas, curas, não glorificam a Deus, não dão glórias ao Deus Todo-Poderoso, mas dão glórias a outro, tentam dividir a glória de Deus com outro ou com outras coisas, e assim é algo absurdo. Infelizmente, a idolatria, infelizmente, tantas pessoas têm acreditado a bondade do Senhor a outras coisas que não o Senhor. Mas Deus continua sendo bondoso, continua sendo misericordioso, continua sendo favorável a esses que estão cegos até espiritualmente. As curas não convertiam, as curas eram um sinal realmente do poder, da capacidade do Senhor e ficavam perplexos. Mas era necessária a pregação,
Assim vemos no Pentecostes, assim vemos nas curas sucessivas ali dos apóstolos, depois que Jesus é assunto aos céus, é levado aos céus. Vemos que só as curas não eram realmente suficientes. Era necessário a pregação. Era necessária a pregação. Muitos buscam curas, mas poucos recebem a cura mais importante de todas, a salvação de suas vidas. A cura do pecado, daquilo que não só faz perecer o corpo, mas também condena a alma a uma eternidade longe da presença de Deus. Assim o Senhor, de modo bondoso, curava, cuidava, e aquelas pessoas ficavam perplexas porque os mudos falavam, os aleijados eram restaurados, os coxos andavam, os cegos estavam vendo. Este é um exemplo do poder de Cristo, que pode nos consolar em todas as nossas fraquezas, e sua piedade, que pode nos consolar em todos os nossos sofrimentos. Também vemos a sua compaixão, que é exibida não só ao povo da aliança, mas ainda mesmo aos estranhos a ela. Como já mencionei, o Senhor teve compaixão. E um ser humano carente ou uma multidão carente sempre enchia o coração de Cristo de compaixão. Essa palavra compaixão é muito repetida quando se refere ao nosso Senhor. E a compaixão, a palavra, aqui no texto, é uma palavra que remete às entranhas, porque na cultura ali judaica, as entranhas era a sede do amor e da piedade. Então, é como se remexesse entranháveis sentimentos, algo profundo se movia ali no íntimo, e assim movia no íntimo do nosso Senhor Jesus. E ele, movido de imensa compaixão, ele desejava que seus discípulos também entendessem isso e tivessem compaixão também, fossem movidos de compaixão pelos outros. Até então, seus discípulos não tinham essa noção. Ainda consideravam estranho curar e favorecer aqueles que não eram de origem judaica. Mas o Senhor já tentava ali mostrar para eles que veio para salvar não só uma nação, mas de todas as nações, aqueles que seriam chamados pela sua graça, pelo seu Espírito. Assim, muitos de diversas tribos, povos, nações seriam favorecidos pelo chamado gracioso e eficaz do nosso Senhor Jesus. Embora os dois milagres sejam realizados do mesmo modo e sejam sinais que o Senhor possui poder sobrenatural sobre todas as coisas para realizá-los, na primeira história parece que o Senhor estava preocupado em demonstrar para os seus discípulos que eles deveriam demonstrar totalmente dependentes dele, estar totalmente dependentes, não se preocupando com as necessidades, porque essas necessidades seriam supridas, que o Senhor lhes seria favorável em todo o tempo. Na segunda história, nós vemos já um tom diferente, porque o Senhor estava sempre ali cuidando e ensinando aos seus discípulos. E nessa segunda multiplicação dos pães e peixes, o Senhor está reprovando a falta de empatia com o mundo gentio e de suas necessidades. Eles não ficaram tão condoídos e tão realmente ali movidos quanto na primeira multiplicação, porque aquelas pessoas não eram judeus, não eram de origem judia. E eles pegam e falam: Senhor, manda esse povo embora. Ou para procurar o seu alimento. Ou então chegaram como da outra vez: Senhor, olha, eles estão com fome. O Senhor mesmo se coloca e fala: olha, eles devem estar com fome. Já há 3 dias estão aqui, porque o Senhor ali manifestava o seu poder, a sua graça, a sua glória,
E aquelas pessoas estavam maravilhadas e iam ficando. Tinham passado 1, 2, 3 dias. E como diz, por certo, o Senhor estava ali a ensinar seus discípulos e a falar também e demonstrar ali, realmente por palavras e por atos, o seu poder. E aquelas pessoas não queriam ir embora. Mas o Senhor sabia que a necessidade deles não era só de cura. A necessidade deles também não era só da palavra, era também uma necessidade física, no sentido de um alimento físico. E o Senhor, então, iria provê-lo, porque os amava em todos os sentidos. E o Senhor fala para os discípulos, olha, nós temos que cuidar dessas ovelhas perdidas em todos os sentidos. E isso nós temos que nos lembrar também. Houve um tempo na missão, nas missões, em que ouvimos muito a expressão salvar almas para Jesus. Nós não somos enviados para salvar almas para Jesus. Nós somos enviados para falar de Cristo a muitos e salvar vidas. Nós somos então movidos, lembrados a cuidar na pessoa de forma integral. Nós não só falamos de Jesus e vamos embora e falamos assim, olha, que Deus esteja uma vez agora salvo, que você se rendeu a Cristo, então tudo bem. Mesmo se você morrer de fome, mas você já está salvo. Não. Se nós vemos alguém carente de vestes, que estejamos dando o de vestir. Se famintos, provendo o alimento. Se sedentos, lhes dando a água, a bebida ali necessária. E se qualquer outra necessidade de remédio, devemos demonstrar então que realmente somos servos de Cristo e cuidar do nosso próximo. Até daquele que não é o nosso próximo, não é apenas os nossos irmãos em Cristo, a nossa igreja. Não é só aqueles que conhecem o Senhor, mas até aqueles que ainda não conhecem. Nós devemos demonstrar graça. Nós devemos demonstrar amor. Um dia também nós não conhecíamos a Cristo e fomos apresentados a Ele. Um dia também nós estávamos perdidos, ovelhas perdidas, mas Cristo nos achou. Um dia também precisamos de tantas coisas e o Senhor nos favoreceu. Que agora nós estejamos fazendo da mesma forma, sendo usados como instrumentos de Cristo para o favor de outras vidas, suprindo em tudo aquilo que é necessário para o bem-estar, amparando essas vidas, tratando, assim como o bom samaritano, que dispôs ali do seu tempo, dos seus recursos, da sua comodidade. Ele se entregou ali, mesmo não tendo nenhuma relação com aquela pessoa que fora ali aflita, fora ali realmente sofrer aquele atentado contra o seu bem-estar, for atacado ali por ladrões. Nós devemos ser cristãos muito mais do que de nome, mas devemos ser cristãos de fato, de vida, prática. Sim. O campo em que eventualmente o reino de Deus terá de ser proclamado não pode ser menos do que o próprio mundo. Fomos enviados para proclamar, não só para crentes. Não vai ter muita serventia. Tentar converter quem já está convertido, falar de Cristo para quem já ouviu, temos de falar para outros. É claro que aqueles que já ouviram de Cristo, que se renderam a Cristo, têm que ser alimentados, mas nós, como servos de Deus, todos nós, todos, uma vez salvos em Cristo, nós devemos falar de Cristo a outras ovelhas. Nós devemos proclamar as boas novas da salvação em Jesus Cristo a tantos outros, ao mundo inteiro. Mateus 13, 38, Mateus 28, 19, ide. E aqui a palavra, no original, não é só a uma nação, mas a humanidade, a todos. Nós devemos, indistintamente, anunciar a todos.
a palavra do Senhor. Porque o Senhor demonstrou seu amor para com todos os seus. Concluindo, os milagres aqui descritos, de que nos maravilhamos, deve ser o motivo do nosso louvor. E a misericórdia, que é motivo da nossa alegria, deve ser objeto de nossa gratidão. Meus irmãos, diz Tiago, capítulo 2, verso 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Assim devemos lembrar de que não é só falar, ide em paz, graça e paz. Nós devemos efetuar, nós devemos levar essa graça e essa paz. Nós somos instrumentos de Deus para proclamar, para levar a graça e a paz dele a tantos outros que ainda não conhecem dessa graça e dessa paz. Não só física, não só espiritualmente, mas de uma forma completa, inteira. Nós devemos cuidar da vida inteira. A sua necessidade do pão físico e do pão espiritual. A sua necessidade do bem-estar. Todos necessitam realmente serem felizes, verdadeiramente felizes, e quer seja física ou espiritualmente. Todos devem ser cuidados e tratados e supridos. Eles devem reconhecer que nós somos esses agentes de Cristo, efetuando então o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, sendo aplicada de forma fiel àquele que nos chamou. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.